Amém. Vou dar início ao culto hoje. Hoje o culto está com a célula Luz do Mundo. Vamos estar lendo uma palavra que está em... Só um momento. Está em Deuteronômio, está no 31, no 6. Versículo 31, capítulo 6. Vou estar lendo para vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então, que a gente continue sendo forte, sendo corajoso, porque como diz o Senhor, e Ele não é homem para que minta, Ele nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar diante das circunstâncias, diante das nossas lutas, né? Ele vai estar sempre conosco. Que a gente possa estar colocando a nossa fé cada dia mais nele. Vou estar orando para a gente dar início ao nosso culto. Peço que o irmão ore comigo aí de casa. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Pai, eu entrego, Pai, essa noite em suas mãos, que o Senhor possa vir falar aos nossos corações, Pai, usando aquele que vai vir trazer a palavra, Deus, para dentro dos nossos lares, que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, que possamos ter um culto abençoado, Deus, segundo a sua vontade e o seu querer, Pai. Como o Senhor disse a nós essa noite, Pai, que o Senhor não nos abandonará, não nos deixará, Pai. Peço que o Senhor firme isso em nossos corações, aumente a nossa fé a cada dia, Pai. Que a gente possa ser forte e corajoso como o Senhor nos pediu, Senhor. Que a gente nunca possa abandonar, Senhor, o nosso destino que é o céu, Deus. Em nome de Jesus, amém. Hoje, né, como eu já disse, vai ter a célula Luz no Mundo que está dirigindo o culto. Então, a gente está com a participação das crianças. As crianças vão estar com um momento de louvor, vai estar louvando a Deus. Agora é o momento das crianças louvarem. A gente preparou um vídeo, né? Porque como a gente está fazendo que ao vivo não dá muito certo, então a gente fez o vídeo e vamos estar passando a apresentação das crianças, da célula Kids da Luz do Mundo. Gente, cadê a apresentação? Só um momento. Oi, já vamos lançar aqui, só um minutinho. Sim. Boa noite, igreja. Hoje eu vou estar louvando, nós vamos estar louvando, na verdade, o louvor A Casa é Sua. E eu entendo que a gente está dando nosso coração para Deus, vamos estar dando nosso coração como casa para Ele.
Sim, a gente não tá onde. Ah, tá. Hoje vamos estar louvando o louvor Jó. E ele toca muito no meu coração. Espero que toque um de vocês também, aí de casa. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus que vai morrer. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é ele. Já você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus amou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo com bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus
Hoje vamos estar louvando como Zaqueu. E eu entendo que, como Zaqueu, ensina a ter muita fé, ensina muitas coisas. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é bem maior, faz um milagre em mim. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre.
Amém. Tivemos aí a apresentação das crianças da célula Kids. Louvando ao Senhor. Agora eu vou chamar. Amém. 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 A Ana Cláudia para estar dando o testemunho dela sobre como está sendo a quarentena dela. Ana Cláudia. Amém. Boa noite a todos. Então, a minha quarentena tem sido bênção. No início foi um pouquinho difícil para mim, né? Porque eu estava tentando entender, mas tem coisas que a gente não tem que entender, né? A gente tem que somente confiar em Deus, de que Ele está no controle, de que nada foge do controle dele, tudo que acontece é pela permissão dele. E no início dessa quarentena eu estava demorando para entender isso, e com isso eu ficava muito triste, né, muito aflita com as coisas, com as notícias. Ligava de manhã a televisão, assistia a reportagem, aí eu até parei de assistir a Globo, mas depois eu comecei a entender assim um pouco, né? Comecei a ir mais para o joelho, orar, e Deus foi palestrando comigo, e com isso, esse momento de crise que a gente está vivendo tem sido um momento para mim de crescimento, né? De crescimento espiritual, de crescimento com Deus. Deus tem palestrado comigo tudo aquilo com a minha rotina, né, que é muito agitada, e às vezes eu não dava devida atenção para as coisas como eu deveria dar. E essa quarentena tem me feito bem a isso, apesar de tudo isso que está acontecendo, desse caos, mas a minha quarentena tem sido bênção. É isso. Bom, obrigada, Ana Cláudia. Como a Ana Cláudia falou, né? Devemos descansar o nosso coração, né, em Deus. Orar, né? Não tentar entender, porque na hora certa Ele vai nos dizer o motivo de tudo isso. Mas descansar, e como ele disse, como eu li acima, descansar o coração nele, que para a gente ser forte, corajoso, que Ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Que a gente possa estar colocando isso no nosso coração essa noite. E agora vamos aos pedidos de orações. Pedir para os irmãos estar ativando os microfones, quem quiser fazer os pedidos, ou então colocar lá no chat, né, para ficar mais organizado, para a gente estar orando pelo pedido de cada um. Quer fazer um pedido de oração, né? Eu vou estar pedindo pela minha família e por Deus estar reforçando a minha fé. Eu peço por todos que estão aqui, os que não estão, e que o corona acabe logo. Para eu poder sair. Agradecer a Deus pela vida da minha sogra, faz mais um ano de vida. Agradecer a Deus também por mim e pela Michele, que fazemos também aniversário de casamento. Pedir pelo irmão Antônio, a gente continuar clamando pela vida do irmão Antônio, internado. E pela família do Ricardo também, para que Deus esteja trabalhando e ajudando eles nas lutas que eles têm no dia a dia. Alex. Mais algum pedido? Deixa eu ver aqui. Aqui temos o pedido do Miguel, ele está pedindo pela célula Luz do Mundo Kids. Só. A Yasmin está pedindo pela vida do Gabriel, que perdeu sua mãe ontem, estava com Covid, e pela vida da família dela. Felipe Oliveira pede pela família. A Renata pede oração pelo projeto de evangelismo das células. Pela mãe da criança chamada Miguel, que faleceu essa semana. Agradece pela vida da Mariane, que hoje é o aniversário dela. Zicão Machado pede oração pela família e pelo seu lar. A Núbia pede pela família. A Valdinef Ferraz
pede pela saúde. Alexandre pede pelos familiares. Mais alguém? Luciana pede pela saúde. Mais alguém? Vou pedir para... Irmãos, eu peço, não só por mim, eu creio que muitos outros irmãos estão com dificuldade para dormir, né? Eu não sei, eu deito cedo, eu procuro, no máximo, 11 horas já estar deitada, mas o sono não vem. Aí, né, eu leio a Bíblia, oro e vai amanhecendo o dia, 4 horas da manhã é a hora que o sono chega. Isso é muito ruim, porque a gente não fica bem, né? Então, pedir para Deus ajudar aí, não somente a mim, mas como outros irmãos que eu sei que estão passando por esse mesmo processo. Obrigada. Amém. A Renata também pediu pela saúde dela e pela da mãe dela. O pastor Romano, Alexa pediu para que o corona acabe logo, todos nós pedimos também, Alexa. Antônimos pela família e pela vida. Vou pedir, se não tem mais ninguém para fazer pedido, pedir para Ana Carla estar orando pelos pedidos dessa noite. E vamos orar também pelo aniversário de casamento do Gessé e da irmã Maria Helena. Oremos. Peraí, deixa eu pedir. Ana, deixa eu pedir que eu esqueci. Quero pedir pelo Miguel, tá? Para você estar orando pelo Miguel, o filho do George, ele está muito rebelde. Assim, eu estou muito preocupada porque ele é irmão do Mateus. Vocês conheceram a história do Mateus. E assim, mesmo a gente ajudando o Mateus, aconteceu o que aconteceu. E agora vem o Miguel, os mesmos problemas, né? E eu não estou lá, eu não posso dar um suporte direto. É claro, estou dando suporte espiritual. Eu pedi para ele hoje vir aqui para casa para a gente conversar, mas ele está muito arredio, né? Os pais deles, a mãe dele teve uma briga lá ontem, ele quis fugir de casa, o George veio me pedir socorro. Mãe, fala com o Miguel, conversa com ele. Mas aí, vocês que estão aí na comunidade, por favor, se vocês verem o Miguel, chega perto dele, conversa, pergunta a ele o que está acontecendo, me ajuda, por favor. Eu não quero perder mais um neto. Amém? Amém. Ana Carla. Oremos. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, eu venho te agradecer por mais um culto, Senhor. Obrigada, Pai, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela presença de cada um nesse culto, Senhor. Eu te entrego, Senhor, a vida de cada um, Senhor, cada pedido de oração, Senhor. Venha suprindo, Senhor, cada necessidade de cada família, meu Pai. Obrigada, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, Senhor. Senhor, eu te peço pelos aniversários de casamento, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por mais um ano de casamento, Pai. Te agradeço, Senhor, pelos aniversariantes, Deus. Te entrego, Senhor, a minha vida, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Amém. Amém. Vou estar fazendo os avisos. Amém. Amém. Que essa semana, deixa eu ver aqui o dia. Tá. Vou estar lembrando que sábado tem encontro jovem online, esse sábado. E que... para quem puder continuar contribuindo com as doações, entregando lá na casa do irmão Gessé, da irmã Maria Helena, para continuar. Quem puder continuar, né, para a gente continuar abençoando mais pessoas, mais famílias
E é muito importante, que ainda tem muitas famílias precisando. Então, eu peço aos irmãos, que quem puder estar contribuindo, continuar. E agora eu vou estar passando a mensagem. Hoje quem vai dar a mensagem é o Miguel, que vai nos trazer a mensagem hoje. Miguel? Aqui o pastor pediu aqui para avisar que doações para Cristolândia, né? Material de limpeza e alimentos. Miguel? Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Tudo bom, meus queridos? Isso aí é a célula Luz do Mundo e Kids juntas. São duas células ao mesmo tempo, que funciona no mesmo local, no mesmo horário, mas que tem a liderança da minha esposa, Ana Cláudia, e a célula Luz do Mundo, que eu e a Vanessa estamos liderando, né? E você é muito bem-vindo a estar participando das células. Se você ainda não está em alguma célula, procure um dos líderes de célula, ver o local que você mais se encaixa, o perfil que você acha que tem melhor entrosamento, aí você que sabe. Procura um líder de célula, aproveita essa questão do online, que todo mundo pode estar participando. Eu acredito que a maioria das células estão acontecendo online. Então, vamos estar juntos aí, porque o crescimento do reino acontece quando estamos juntos, professando o amor de Deus e multiplicando, né? Temos que multiplicar em nome de Jesus. Só para lembrar, nossa meta não mudou, são 20 líderes, 20 células funcionando na nossa comunidade no nome de Jesus. E a gente está no ano da oração, então a quarentena está nos ajudando, ou deveria estar nos ajudando a orar. Então coloque as alvos na oração de vocês. A gente está, de fato, fazendo a diferença lá na nossa comunidade. Amém? Vou compartilhar com os irmãos um pouquinho. Deixa eu só me ajustar aqui. Faz tempo que eu não prego aqui. Então, deixa eu só ver aqui rapidinho. Irmão, tenha paciência que eu estou fazendo bobagem. Amém. Amém, irmãos. Então, nós estamos aí na quarentena, né? Algumas coisas durante esse período de quarentena têm acontecido no mundo todo, em especial na nossa nação. Está sendo um período muito conturbado. Minha esposa aqui deu testemunho, falou da questão da oração, de confiar mais em Deus, né, da questão do jornalismo, que é muita informação, os principais jornais, e a gente tem visto uma guerra de governo com o jornal, a gente tem visto muita disputa de várias coisas, mas o problema real, ao qual hoje estamos passando, a gente vê poucas soluções, né? Então, a gente tá vendo aí um descaso, né, ao meu entender, pelo que eu tenho visto, tenho visto as notícias, procurado me informar, e a gente tem visto cada coisas terríveis, onde nós achamos que algo ia nos unir, está cada vez mais nos separando, né? Eu tenho, pelo menos, essa impressão que não está existindo uma unidade, está existindo muitos conflitos, muitas discordâncias, muitos maus exemplos da parte de servos de Jesus, ou que deveriam ser servos de Jesus. Nós estamos vendo aí uma violência sem tamanha, né? Mulheres que estão nas suas casas apanhando seus maridos, e porque estão passando mais tempo juntos, e as denúncias têm aumentado, graças a Deus as denúncias têm aumentado, e esperamos que isso cada vez mais acabe. Mas algumas coisas me chocaram muito nesses últimos dias, em especial essa semana, o caso do Miguel, se não me engano é lá de Recife, filho da empregada doméstica,
acho que, se não me engano, é Martins, alguma coisa assim, eu tinha notado o nome, mas me esqueci, a qual uma ignorância, uma falta de compaixão, uma falta de carinho leva a mulher a abandonar uma criança no elevador, apertar o 9º andar para que essa criança suba procurando a mãe, cai enquanto a mãe estava exercendo a sua função e estava na rua cuidando do cachorro da patrulha. E isso me choca muito, porque eu tenho visto que animais têm sido mais importantes que seres humanos. A gente vê festas para cachorros, né? Os cachorros não entendem nada daquilo. Fazem um bolo, convidam os amiguinhos, estão todo mundo junto, faz aquela festa, faz as postagens na rede social para ganhar curtida, enquanto os seres humanos estão morrendo, pessoas estão perdendo suas famílias, né? Se não estão perdendo pelo coronavírus, que hoje está, né, até sexta-feira, não sei quanto está atualizado hoje, mesmo porque não tem mais atualização, está 35 mil, mais de 35 mil mortos, 35 mil famílias chorando a perda de seus entes queridos. É para nós nos comovermos, porque pessoas estão desoladas, pessoas perderam mães, perderam pais, perderam filhos, perderam irmãos, tios, primos, esposos, esposas. Existe no nosso país 35 famílias arrasadas por causa da questão do coronavírus. Existe uma mãe que está chorando e não entende por que perdeu seu filho por uma estupidez. Porque alguém não podia ter uma paciência com uma criança. Estamos chorando porque não há respeito pelo ser humano. O ser humano é tratado por raça. Deus só fez uma raça, a raça humana. Todos nós somos iguais, todos nós choramos, todos nós sofremos, todos nós sangramos, todos nós ficamos doentes. Se eu pegar o coronavírus, eu vou talvez ficar mal, ou talvez eu vou transmitir para outras pessoas. Mas, de qualquer forma, isso vai acontecer comigo, ou com uma pessoa de uma pele escura, ou de alguém que seja da etnia índia, ou de outra forma, qualquer outra coisa. A gente está vendo aí a falta de amor, hoje simbolizada aí pelo assassinato de George Floyd, ao qual comoveu o mundo, mas em especial no nosso país também o João Pedro, morto em sua casa, baleado em confronto, polícia, a falta de cuidado que tem, sem se preocupar se algo vai acontecer ou não com as pessoas que não estão envolvidas com isso. Então, a gente tem visto aí um mundo contaminado por um vírus, mas o vírus da ignorância, o vírus da falta de amor, o vírus da falta de compaixão, o vírus da falta de humanidade. Os seres humanos estão esquecendo, estão pegando as suas ideologias políticas e tomando isso como a coisa principal. E muitos colocando Jesus em uma ideologia política. Isso é uma tolice. Jesus não cabe em uma ideologia política. Falando que quem é disso é do diabo, quem é disso é de Jesus, e quem falam que é de Jesus parece que é do diabo. É algo assim que não cabe, não tem compreensão, e é algo que tem me assolado, tem me afligido, tem me incomodado e não tem me deixado em paz. Eu estou sofrendo esses dias com tudo isso que eu tenho visto. E eu paro para pensar por quê? Por que essas coisas estão acontecendo? O que está nos movendo? Porque um país que tem uma expressão boa de pessoas que se dizem servos de Jesus, e não importa se é evangélico ou que quem crê em Jesus em outro ramo do cristianismo, mas um país que tem na sua maioria pessoas que se dizem seguir a Jesus, promove ódio, promove guerra, promove luta, promove desunião. Servos de Jesus, em vez de tratar o outro como ser humano, está tratando como qualquer coisa. Só porque não defende o que o outro pensa, não pensa igual. A humanidade está esquisita demais. Ao ponto de falar que algo que eu ouvi, que eu não consegui concordar, que se nós queremos a volta de Jesus, essas coisas têm que acontecer. As pessoas estão morrendo. Jesus vai voltar, independente de qualquer coisa. Ele falou que vai voltar e essa é a minha esperança, que ele volte.
Mas as mortes das pessoas nunca vai ser algo que eu vou exaltar, falar, graças a Deus, morreu 35 mil pessoas no Brasil. Não sei quantos mil no mundo. É coisas que não cabem. Eu tenho a esperança da volta de Jesus, mas eu tenho a esperança que essas pessoas também se rendam a Jesus e vá com Ele. A minha esperança é ver que as pessoas conheçam o amor de Deus, se rendam a Jesus, e quando Jesus voltar, quem dera, quem se pudesse, o mundo inteiro subisse junto. 35 mortes, e dessas 35 mil mortes, dessas 35 mil mortes, talvez 10% conhecia Jesus. E para minimizar, né, que a gente gosta de minimizar os mortos, 10% é pouca coisa. É muito pouca coisa. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus para que Deus, de fato, fale o que temos que fazer. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e falar, Deus, o Senhor vai cumprir a sua promessa. Mas nesse tempo, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que agir? Para que essas coisas, essas crueldades diminuam. Para que as pessoas aprendam a respeitar o ser humano. O meu papel é pregar o Evangelho de Jesus. O seu papel é pregar o Evangelho de Jesus. E eu queria compartilhar com os irmãos o texto de Êxodo, que está no capítulo 6, do versículo 28 ao 30, e a gente continua do 1 ao 7, porque esse texto, eles estão juntos, eles estão em dois capítulos diferentes, mas são um texto só. E o tema que eu quero pensar hoje à noite com os irmãos é chamados para pregar a palavra. Eu queria compartilhar e pensar um pouco em cima desse texto. Eu coloquei aqui na tela, eu vou pedir a ajuda da minha esposa. Pode? E pedir para ela ler o texto. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés, eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Então o Senhor disse a Moisés, veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. Assim, não, perdão. Então, chamados para pregar a palavra. Moisés foi chamado para pregar. Em Êxodo 4, de 15 a 16, ele diz aí, você falará com ele e ele porá na boca as palavras. Eu serei com sua boca e com a dele, no caso Arão, e ensinarei a vocês que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse sua boca e você será para ele como Deus. E aqui a gente está vendo um pouco, e pegando como exemplo um pouco, a história de Moisés e de Israel, né, no livro de Êxodo, quando há a libertação do povo de Israel do Egito. Na época, o povo do Egito estava sofrendo as suas agonias, estava sofrendo a sua escravidão, estava sendo oprimido, estava sendo machucado.
estava sendo torturado, obrigados a trabalhar de maneiras subhumanas, né? Carregando pedra, montando isso, fazendo aquilo, fazendo tijolos. E aí Deus olha para aquele povo, o povo clama, Deus escuta o clamor, Deus levanta Moisés, prepara Moisés, fala, ó, Moisés, vai lá que eu vou libertar o meu povo. Eu vou fazer prodígios e maravilhas. E você vai lá e vai falar para o meu povo tudo que eu vou te dizer. E Moisés tem a sua relutância, fala que não pode, fala que não dá, bota as suas dificuldades. Mas Deus vai lá e fala, olha, eu estou falando com você, eu estou falando que eu vou fazer. Vai ser eu que vou fazer. Você vai apenas ser o instrumento que eu vou usar. Você vai ser a boca. E Moisés tem as suas dificuldades, Deus levanta Arão, para que Arão acompanhe Moisés. E Moisés ali recebe a palavra de Deus, transmite a Arão, e Arão transmite a Faraó, ele junto lá, para pregar o que Deus tinha determinado, que era a libertação do povo de Israel. É libertar o povo da escravidão, para que esse povo pudesse ter uma sua identidade, pudesse viver. E Moisés, por receber a palavra de Deus, ele recebeu a obrigação de pregar, de falar. Não tem como eu e você receber algo de Deus e não fazer. A parábola do talento diz isso. Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. A um ele vai dar 10 talentos, a outra ele vai dar 2, e a outra ele vai dar 1. Mas eu e você recebemos o talento de quê? De anunciar a vontade de Deus, de anunciar a palavra de Deus. Para quê? Para que esse mundo possa ser liberto. Liberto do mal, liberto do pecado. Porque é o pecado que ocasiona tudo isso. É um pecado que leva uma mulher a abandonar uma criança no elevador e apertar o nono andar e sair e continuar fazendo sua unha. É o pecado que leva um policial a pegar um homem porque estava com $20 falso e enforcar ele com o joelho até a morte. É o pecado que leva policiais a irem fazer o seu trabalho, mas sem se preocupar com o ser humano que está em volta. E atirar tudo que tem direito, sem se preocupar se a bala vai atingir o outro ou não. É por causa do pecado que essas coisas acontecem. É por causa do pecado que as pessoas não se importam com as pessoas que estão morrendo, com as famílias que estão chorando os seus mortos. É o pecado que faz isso. Então, eu e você, quando recebemos de Deus a palavra, é para anunciarmos. Moisés tinha a responsabilidade, ele recebeu do Senhor. Ele sabia o que tinha que fazer. Quando a gente sabe o que tem que fazer e não fazemos, estamos pecando. Somos responsáveis. O sangue das pessoas que serão derramadas porque eu não fiz nada é culpa minha e será cobrado de Deus por mim e por você. E aí eu peguei alguns comentários para pensar da minha Bíblia de estudo, e esse comentário eu achei muito interessante, eu botei alguns, e aí o comentarista disse, assim como o Senhor comunica a palavra ao povo por meio dos profetas, também Moisés transmitira a mensagem de Deus ao faraó por intermédio de Arão. A missão do profeta é pregar a palavra de Deus em nome do próprio Deus, como porta-voz do Senhor. Eu e você temos responsabilidade. A irmã Marilza falou aí da sua dificuldade, pedindo ajuda aos irmãos, em oração, com palavras. E eu e você, se não fizermos nada, estamos negligenciando. Temos que, no mínimo, confortar a nossa irmã. No mínimo, estar colocando o nome do Miguel nas nossas orações. Porque eu creio que Satanás não vai ceifar a vida dele se Deus intervir, se ele entregar a vida para Jesus. Eu creio que a vida do Miguel pode ser transformada. Eu creio que a vida das pessoas pode ser transformada. Eu creio que a vida desse policial que assassinou o George Floyd pode ser transformada. Eu creio que essa mulher, esposa do prefeito, que eu não gravei o nome, ela pode ser transformada. Mas não é transformada porque muitas das vezes eu e você estamos calados.
Quantas pessoas foram mortas porque eu não anunciei a palavra? É claro que Deus é soberano. A vontade de Deus nunca vai deixar de ser cumprida. Mas eu tenho que pensar nessas coisas, porque eu tenho responsabilidade. A gente tem o caso aí das crianças que vinham lá da Rinha, na nossa igreja. Quanta falta de paciência tivemos com eles. E agora não sabemos se há salvação ou não. Tem que doer na gente, porque a nós foi dado uma missão, um trabalho, um propósito. Deus falou o que fazer, e eu e você temos que fazer. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, não é para pregar nossas ideologias, nossos pensamentos, nossos achismos. É para pregar a palavra. Assim como Moisés recebeu de Deus a missão de falar a Faraó, eu e você temos que a missão de falar às pessoas que Deus quer libertar elas do pecado. E chamados para pregar a palavra. E por que devemos pregar a palavra? Primeiro, porque a palavra de Deus revela a sua vontade. Deus revelou lá no capítulo 6, lá no verso 28, 29, a Moisés o que seria feito. Moisés recebe aquela palavra, então ele já sabe qual vai ser a vontade de Deus. Deus deixou tudo tranquilo para Moisés, falou das dificuldades que ia ter, falou que Faraó ia ter o coração endurecido, falou que o Faraó não ia deixar ir, mas que Deus ia agir com poder e glória. Então, por que devemos pregar? Porque a palavra de Deus revela a sua vontade. E como nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Está toda aqui. Está toda aqui. Mas o que eu e você preferimos? Preferimos ir num culto de revelação e pedir para a irmãzinha revelar. E aí ela revela, Deus tem uma grande obra na tua vida. É meninice, é criancice. Estamos perdendo tempo. Enquanto isso, pessoas estão morrendo. Porque não estamos pregando a palavra. Estamos fazendo cultos. Estamos fazendo lives. Estamos postando um monte de bobagem. Mas a palavra mesmo está sendo pouco divulgada. Porque a palavra, ela entra no coração do ser humano e transforma a vida do ser humano. Mas nós desistimos, porque vai enfrentar uma dificuldade. Moisés enfrentou a sua dificuldade com Arão. Se você for ler o texto de capítulo 7 todo, Deus lá transforma o bordão dele, lá, o cajado, numa cobra, e os outros lá também fazem 2 cobras. Só que a cobra de Moisés come as outras do sacerdote. Mas aí o faraó ainda endurece. Se você continuar lendo, vai ver que Faraó não deixa o povo ser liberto e vai lá em Moisés e fere a água do rio Nilo. E o rio se transforma em sangue. E ninguém pode mais beber daquela água, os peixes morrem, fica um fedor horrível. Mas mesmo assim, o faraó não libera. Por quê? Porque seus magos lá fazem a mesma coisa. Pega lá, joga um quilo de suco na água e transforma em sangue também. E aí, Moisés podia parar e ir embora? Não. Ele continuou. Porque as adversidades estão aí, mas ele já foi revelado a vontade de Deus para Israel. Já foi revelada a vontade de Deus para a nossa nação, para as pessoas que estão nos cercando. É que essas pessoas tenham vida e vida em abundância. É que essas pessoas conheçam a verdade e a verdade as liberte. E essa verdade é a pessoa de Jesus. A verdade não é uma ideologia ou uma teologia formada. A verdade é uma pessoa que vive, que está vivo. E vive aqui no nosso meio, está no nosso meio. Eu e você precisamos pregar a palavra de Deus e revelar a vontade do Senhor. A palavra de Deus era fundamental, fundamento do chamado de Moisés, a fonte de onde sua coragem e autoridade brotaram. O dever de cada servo de Deus é falar o que o Senhor mandar. Ninguém deve guardar silêncio na espera de um momento melhor e mais propício para dizer as verdades do Senhor, a quem quer que seja. Timóteo 2, 4, do 1, 2, Paulo exorta
exorta, ensina a Timóteo, eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado para a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Não devemos ser profetas vendidos ao sistema mundial, agindo com politicagem, mediante palavras aprazíveis e promessas ilusórias. É o que a gente tem visto. Líderes religiosos deturpando a palavra, endeusando quem não tem que ser endeusado. E Deus não está sendo glorificado. Deus não está sendo exaltado. A palavra não está sendo pregada. Não tem uma palavra de amor, não tem uma palavra de carinho, não tem uma palavra de ensino. E a gente fica dando o nosso jeitinho para eu não perder a amizade com fulano, com ciclano. Nós temos que pregar. E falar, cara, eu te amo em nome de Jesus. Tivemos uma experiência essa semana, pessoa que amamos e fomos duros, mas com amor. E glória a Deus, Deus está agindo e fazendo maravilhas. Mas tem que ser a verdade dita. A verdade é que só Jesus liberta. A verdade é que só Jesus salva. A verdade é que o mundo está nessa situação porque está sem Jesus no coração. Precisamos falar a verdade. Não tem medo de ver a injustiça e não, se eu falar alguma coisa, as pessoas vão me criticar. Que critiquem, irmão. Em nome de Jesus. Jesus falou, se vocês chamarem vocês de Beelzebu, se alegrem, porque se eu sou o Senhor, fui chamado de Beelzebu, quanto mais vocês que são meus servos. Então, o ponto alto da minha vida vai ser quando alguém me chamar de Beelzebu. No dia que alguém falar, Miguel, você é um Beelzebu, eu vou falar, Senhor, obrigado, porque eu estou fazendo sua vontade. Glórias ao teu nome, porque de fato eu estou obedecendo. Sem fazer politicagem. Ganhar vantagem, o evangelho é a vantagem, tem a salvação eterna, a promessa de vida vindoura. É a única promessa que Deus nos fez foi essa, que ele vai voltar e vai nos levar para casa. Que nós viveremos com ele eternamente. Ele não prometeu te curar de um câncer. Ele não prometeu que você ia ser rico, milionário. Ele não prometeu nada disso. Ele falou, pregue o evangelho, anuncie, faça discípulo, ensine a obedecer, e eu vou estar com vocês até a consumação do século. Nós precisamos aprender a obedecer e pregar a palavra do Senhor. Chamados para pregar a palavra, por que devemos pregar a palavra? Porque a palavra de Deus revela sua vontade, porque a palavra de Deus será cumprida independente das circunstâncias. Faraó tinha o poder de matar Moisés e Arão. Faraó tinha o poder de matar todos os israelitas. Mas Deus disse que ia libertar aquele povo. Deus disse que ia fazer. E se Deus disse que vai fazer alguma coisa, ele vai fazer. Independente de mim e de você. Mas ele quer usar a mim e a você. Ele quer fazer a sua grande obra, ele quer que nós sejamos seus instrumentos para essa grande obra. Não podemos parar e pensar nas circunstâncias, falar, não posso fazer isso por causa disso, aquilo, outro. Estamos pregando o evangelho, estamos em quarentena, estamos em casa, mas a palavra está sendo pregada, as pessoas estão sendo auxiliadas, as pessoas estão recebendo alimento, as pessoas estão sendo resgatadas. A igreja não para, a igreja continua. Não importa as circunstâncias, a igreja de Jesus continua fazendo o trabalho dela. A outra igreja também faz o trabalho dela, de não pregar. Mas a de Jesus prega. A de Jesus anuncia as boas novas. A de Jesus não mede esforço para que a vontade de Deus seja cumprida através da sua palavra. E eu e você precisamos pregar a palavra de Deus. Tampouco devemos pregar nossas próprias ideias, teorias e vontades, mas simplesmente seguir exemplo do próprio Cristo, que só proclamava a mensagem prescrita pelo Pai.
João 12, 49, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou que dissesse o que dizer e o que anunciar. Não devemos inventar coisas, falar coisas para ter vantagem em cima das pessoas. Devemos falar a verdade que liberta. E não importa as circunstâncias, irmão. Se te matarem por causa disso, glorifiquem a Deus. Se você perdeu um monte de amigos porque você prega o evangelho verdadeiro de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, então que perca. O que você não pode perder é a oportunidade de ser instrumento na mão de Deus para libertar uma vida. O que recebemos, precisamos compartilhar e multiplicar. Não tem lógica eu ser servo de Jesus e não multiplicar o que eu recebi. Não é dividir o que eu tenho, é multiplicar o que eu tenho, porque o que eu tenho nunca vai acabar. A presença do Espírito Santo em minha vida é constante. Na sua vida é constante, porque o Espírito de Deus habita em mim e em você, através do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo está no nosso meio. Então, nós multiplicamos isso. Não dividimos, multiplicamos. Não tem como guardar isso só para a gente. Se guardamos isso só para a gente, tem alguma coisa errada. Precisamos rever a nossa conversão. Porque os servos de Jesus obedecem os seus mandamentos. Anunciam o que ele falou, assim como ele fez. Assim como o Pai anunciou. E para a gente fechar o último ponto, por que devemos pregar a palavra? Porque a palavra de Deus precisa ser vivida. A palavra de Deus precisa ser vivida pelas pessoas. Primeiro por mim e por você. Precisamos viver a palavra de Deus integralmente. Eu sei que é difícil, irmão. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas precisamos trabalhar a consciência que eu e você precisamos viver a palavra integralmente. Precisamos, de fato, que as pessoas olhem para nós e falem, cara, ali vai um servo do Senhor. Que as pessoas venham, batam aqui no meu apartamento, por eu e a Ana sermos homem e mulher de Deus. Dar bom testemunho é uma maneira de pregar o Evangelho. E o comentarista diz, e isto tudo significa que devemos incorporar fielmente a verdade bíblica com o nosso estilo de vida íntima e pessoal. Precisamos viver integralmente a verdade. Precisamos tomar isso como não filosofia de vida, mas como parte da nossa vida. Não podemos ser diferente do que Jesus falou para sermos. Tem que ser integral. Eu tenho que ser crente no meu trabalho. Eu tenho que ser crente na minha faculdade. Eu tenho que ser crente no meio da minha família. Eu tenho que ser crente. Pecador, lógico. Mas que as pessoas vejam que, cara, ele busca o Senhor. Ela busca o Senhor. E eu quero também buscar o Senhor. Eu quero que ele me ajude, me ensine como eu posso buscar o Senhor, como eu posso viver com o Senhor. Efésios 4, 6, 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, revestindo a couraça da justiça. Precisamos viver a verdade, irmãos. E às vezes vamos desafiar poderosos. João Batista não se preocupou se a cabeça dele ia ser perdida ou não. Mas a verdade tinha que ser anunciada. A verdade tinha que ser dita. Ele perdeu a cabeça por falar a verdade, por viver a verdade. Entretanto, é um exemplo para nós, que nascido de mulher não teve maior que o João Batista, mas até o menor, o mais pequenino, é maior que ele no reino de Deus. Aquela senhorinha de oração que tem o joelho todo calejado de tanto orar. Que exemplo para a gente. Essa merece honra. Vive de fato, de verdade. A verdade. Nós vemos a injustiça e não nos aceitamos ela. Não ficamos de deboche com a injustiça. Vemos as coisas erradas e não ficamos de brincadeira e de piadinha. Tomamos a frente.
Somos agentes de justiça, pois o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz, então eu e você temos que promover a paz. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Precisamos multiplicar cada vez mais discípulos, para que essas pessoas recebam em seu coração o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, que é um ser maravilhoso, indescritível, não tem como nós descrevermos. Nós tentamos, a teologia tenta, os pastores tentam, nós contamos nossas experiências, tentamos, pois a pessoa do Espírito Santo não tem como nós descrevermos, ele é maravilhoso demais. É uma pessoa, não é um poder, a qual está com a gente o tempo todo, e podemos nos sentir encorajados e alegres, e podemos viver a palavra de Deus, porque ele, o Espírito Santo de Deus, nos dá condições de vivermos. Em nome de Jesus. Devemos pregar a palavra porque a palavra de Deus revela a sua vontade. A palavra de Deus será cumprida independente das circunstâncias. E a palavra de Deus precisa ser vivida. Pregue a palavra. E aí eu fecho com a frase Martinho Lutero: entre ofender o mundo ou a Deus, prefiro ofender o mundo. Que Deus abençoe nossas vidas. Eu queria orar com os irmãos para que possamos ser cada vez mais abençoados por Ele. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos muitos pecados, Pai, pedir perdão pela nossa negligência com a Tua palavra, pedir perdão, Pai, pelas atitudes erradas que temos tomado, pedir perdão, Pai, pela nossa falta de compaixão, nossa falta de amor. Eu quero pedir, Santo Deus, que o Senhor venha acender em nós a chama, Pai, a chama do nosso coração, que a paixão, Santo Deus, seja contagiante, Pai, cada vez mais, que possamos ver, Santo Deus, as suas promessas e viver essas promessas, Pai, viver com grande expectativa. O Senhor vai voltar, sim, Pai, cremos nisso, esperamos isso com muita ansiedade, com muito fervor, mas queremos, Santo Deus, cumprir a nossa missão enquanto o Senhor permitir que estejamos aqui. Deus, nos ajude, Santo Deus, a pregar a Tua palavra, para revelar a Sua vontade. Nos ajude, Santo Deus, a pregar sem pensar nas circunstâncias, mas pregar a verdade, Pai, a verdade que veio do Senhor. E viver, Santo Deus, essa verdade. Pregar com as nossas vidas. Nos ajude, Pai. Fica conosco, Pai. Ficar conosco é uma maneira só de nos expressar, porque o Senhor nunca nos abandona. Mas nós somos limitados, Pai, e temos poucas palavras para expressar o quanto queremos o Senhor. Queremos o Senhor, Deus. Perdoe-nos, Pai, pelas nossas falhas, mas nos ajude, Santo Deus, a viver, Santo Deus, o reino do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?